Então, pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Rafaela, eu sou residente do segundo ano do Instituto de Oftalmologia Ivo Correia Meyer. E hoje a gente vai conversar, vai estudar um pouco sobre o tema proptose, tá? Antes de tudo, só para a gente conversar assim, claro, meu tema não é, meu objetivo aqui não é esgotar esse tema, até porque ele é vasto, é longo, ele é bem enfim, demanda bastante, mas eu quero que hoje, com que a gente saia daqui, a partir do momento que a gente recebe um paciente, seja numa UPA, seja numa UBS, num posto de saúde, enfim, no atendimento clínico, a gente consiga manejar e consiga se defender e fazer o melhor por aquele paciente, seja nas orientações, seja, enfim, manejando aquele caso, tá? Então, dando início ao nosso tema, vamos conversar um pouquinho sobre anatomia. A órbita, então, ela é uma cavidade óssea que é formada por quatro paredes. Essas quatro paredes, elas vão convergir para um ápice mais para posterior, tá bem? Então, parede superior, parede inferior, parede nasal e parede temporal, tá? E anterior, o que é, enfim, qual o marco anatômico para anterior? É a delimitação com o tecido conjuntivo. Esse tecido conjuntivo, lembrem-se dele, que uma partezinha ali no segmento a gente vai conversar. Esse tecido conjuntivo chamado septo orbitário é importante a gente ter em mente. A cavidade da órbita, ela é definida, então, por esse continente orbitário. O continente orbitário é como se fosse a caixinha, e o conteúdo é o que a gente encontra no interior da órbita, muitas estruturas, então a gente vê ali o globo ocular, vasos, nervos, músculos, gordura, glândula lacrimal, então é bem repleto. Lembrando, então, que essas dimensões da cavidade orbitária, que seriam, então, como se fosse a caixa, e as dimensões do conteúdo, ou seja, o que está dentro, devem permanecer numa relação harmoniosa durante o processo de crescimento nos primeiros anos da vida, tá? Se a quebra dessa relação, então a gente vai ter patologias, e uma delas cursando com a proptose, tá? Sobre o exame clínico, assim como qualquer outra patologia, é fundamental para a gente esclarecer o nosso diagnóstico. Primeiramente, a gente parte de uma anamnese detalhada, um exame físico. A partir daí, a gente vai levantar as nossas hipóteses diagnósticas, a principal e os diagnósticos diferenciais dessa hipótese diagnóstica. No terceiro momento, aí sim que a gente vai partir para os exames complementares, lembrando que eles vão somar aos dados para aí sim confirmar a nossa hipótese diagnóstica prévia, tá? Seja por neuroimagem, nesse caso de proptoses, seja por exames laboratoriais, seja por biópsia, por exame histopatológico. A história clínica, como eu havia comentado, uma anamnese bem detalhada, os sinais, os sintomas, a cronologia dessa queixa, doenças prévias, história familiar, se há algo relevante, tratamentos prévios já realizados, e algo bem interessante na questão da proptose é olhar fotos anteriores do paciente, para a gente ter essa comparação do antes para o presente, já que a maioria das vezes enfim, o primeiro momento que a gente conhece aquele paciente. Sobre o exame físico, primeira coisa, então, é a gente olhar para aquele paciente, a inspeção, tá? O assunto da aula é proptose, ou seja, deslocamento do globo ocular. O deslocamento do globo ocular, ele pode ser no sentido anteroposterior, ou seja, o globo ocular se deslocando anteriormente para frente,
ou posteriormente, para trás. Aí, ou o deslocamento do globo ocular pode se dar de forma para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, que a gente chama aí de uma distopia ocular. Na aula de hoje, a gente vai conversar sobre proptoses, ou seja, é um deslocamento do globo ocular anteriormente, provavelmente, assim, por um aumento do volume orbitário, ou por uma massa, ou por por edema, por inflamação, e aí sim, gerando essa anteriorização, que é a proptose, também chamada de exoftalmia. Só para um adendo, quando esse globo ocular é deslocado no sentido posterior, ou seja, para trás, chamado de enoftalmo. Depois que, ainda na inspeção, a gente vai avaliar o grau de protrusão ocular, tá? A gente vai avaliar simultaneamente esses dois olhos. A técnica mais simples que a gente consegue fazer, enfim, num ambiente clínico, sem aparelhos muito específicos, é examinar o paciente em pé, ou seja, o paciente se mantém sentado, olhando para frente, e a gente se coloca mais ou menos atrás do paciente e olha por cima dele, para comparar o grau de deslocamento, a protrusão ocular. Tá? Esse é a primeira imagem, a gente nota que esse paciente, ele apresenta, ó, na segunda imagem, a imagem do meio, tá bem? O examinador se colocou acima do paciente e a gente nota aquele enoftalmo do olho esquerdo mais evidente, ou seja, um deslocamento ocular posterior, tá? E algo mais especializado, que não é tanto do dia a dia do clínico, mas são os exoftalmômetros, tá? O mais comum é o exoftalmômetro de Hertel. O que seria isso? É a medida da posição do olho em relação ao rebordo orbitário lateral. Então, como se fosse uma reguinha mesmo, a partir do rebordo orbitário lateral, é medida a posição do olho, como se mostra na terceira imagem. A gente vai seguir nosso exame físico fazendo a palpação. Então, vamos avaliar a localização do globo, se há pulso, se há presença de outras massas, a consistência dessas massas, se tiver presentes. Aqui é o exame oftalmológico em si, mais detalhado, a partir do momento que ele é encaminhado para um oftalmologista quando for necessário. Então, a avaliação da motilidade ocular, medida do sentido visual, a partir da aferição da acuidade visual, campo de visão, teste da visão cromática, sempre ver os reflexos pupilares, a medida da pressão intraocular e, por fim, avaliação fundo de olho. Sobre proptose, os diagnósticos diferenciais que podem cursar com proptose, alguns deles, então, orbitopatia de Graves, doenças infecciosas, inflamatórias, tumores orbitários, seja tumores na infância, seja tumores orbitários do adulto, também seja benignos ou malignos, tá? Além disso, anomalias congênitas e traumas. Agora, a gente vai passear um pouquinho sobre esses diagnósticos diferenciais, certo? Vamos conversar, vamos ver algumas imagens. Começando pela orbitopatia de Graves, tá? Lembrando que, geralmente, são mulheres, que elas são tabagistas, são pacientes com hipertireoidismo. Ela vai chegar, geralmente, com uma clínica de proptose bilateral. Lembra, é uma doença sistêmica, geralmente, então, uma proptose bilateral. Com essa proptose, acontece, além disso, uma retração da pálpebra superior, pode cursar com restrição da movimentação do globo ocular, ou seja, estrabismo, hiperemia conjuntival, se for uma órbita aguda, tá?
que a gente vai orientar no primeiro momento, quando a gente vê um paciente no nosso consultório, neste primeiro momento? Primeiramente, cessar o tabagismo, controlar a doença tireoidiana, de preferência com o endocrinologista. Como há essa proptose, essa retração palpebral superior, a piscada ela fica prejudicada, tá? Ela não fica completa. Então, bastante lubrificação ocular. Pacientes que estão na fase aguda, ou seja, uma órbita aguda com hiperemia, e em casos graves, a gente vai tratar com corticoide, seja via oral, ou em alguns casos, em casos mais graves, pulsoterapia, tá bem? Ou seja, endovenoso. E a gente vai encaminhar para avaliação oftalmológica. Geralmente, o oftalmologista ele vai atuar, eu digo cirurgicamente, quando há a fase sequelar, a partir do momento que quando ficou sequelas, tá? Seja estrabismo, ou mesmo devido a essa retração da pálpebra superior, por meio de plástica ocular para correção, tá bem? Aqui a gente tem algumas imagens, então é algo que chama bastante atenção, geralmente não é tão, assim, marcante, mas temos essas descrições. Então, paciente feminino com orbitopatia de Graves, ali na primeira imagem. Naquela imagem superior direita, a gente nota que essa paciente tem essa retração palpebral superior bilateral. Na imagem seguinte, logo abaixo, uma proptose de grande magnitude, bem importante, na orbitopatia. E a última imagem, à direita, essa proptose associada à retração palpebral. Um olhar assustado, marcante, assim. Paciente com orbitopatia de Graves. Dando sequência aos nossos diagnósticos diferenciais, sobre celulite orbitária, algo que a gente também tem que ter tem que ter em mente, tá? A epidemiologia, lembrando que é a causa mais frequente de órbita aguda em crianças e em adultos é a terceira causa mais frequente de órbita aguda. Lembrando que atrás apenas de pseudotumor e Graves. As causas da celulite orbitária, a principal é rinossinusites, são rinossinusites. Infecções cutâneas, orais, trauma também podem ser as causas da celulite orbitária. Lembrando que a gente divide em dois tipos, a pré-septal ou pós-septal. Lembra que eu comentei um pouquinho mais no início da aula, sobre ali aquela delimitação anterior, que é por meio daquele tecido conjuntivo, ou seja, do septo conjuntival. Aí que a gente vai delimitar se é pré ou pós-septal. Se é pré-septal, geralmente ela acomete a parte palpebral, mais anterior. Já se é pós-septal, ele acomete após o septo orbitário. A clínica, o paciente vai cursar com a órbita aguda, que seria dor, calor, hiperemia, edema palpebral. E se ela for pós-septal, ou seja, que acomete após o septo, se pós-septal, vai cursar com proptose, diplopia e quemose, febre e redução do estado geral. Bem marcante. O tratamento, se for pré-septal, geralmente antibióticos via oral, amoxicilina, clavulanato, ou o outro esquema seria a cefalexina. Se o quadro é de uma celulite orbitária propriamente dita, que é a pós-septal, a gente precisa internar esse paciente, internação hospitalar, fazer uma neuroimagem, geralmente tomografia, de órbitas, e o tratamento vai ser com antibiótico terapia de amplo espectro, tá? Endovenoso.
uma alternativa é a oxacilina e ceftriaxone para cobrir tanto o gram positivo quanto o gram negativo. Aqui algumas imagens. Primeira imagem, temos um paciente, uma criança com celulite orbitária unilateral à direita. Notamos a proptose, a limitação de elevação do globo ocular. Tá? Na imagem seguinte, a gente tem essa celulite orbitária à direita, e a tomografia, ela nos mostra essa opacificação pré-septal, bem, mostrando que essa celulite, então, é pós-septal, grave. Olha aqui a proptose, ó, bem marcada. Outra causa de proptose é o pseudotumor orbitário, ou seja, doença que também é chamada de doença inflamatória orbitária não granulomatosa idiopática. É a causa mais comum de órbita aguda em adultos, tá? É uma etiologia que ela não é definida ainda. E a clínica é aquela clínica de órbita aguda que eu comentei com vocês: dor, calor, rubor, associada a sintomas que vão depender, dependendo do sítio de acometimento, seja anterior, seja acometimento lacrimal, apical, miosítico ou difuso, tá? O tratamento nesses pacientes é com corticoterapia em dose imunossupressora, tá bem? E considerar cirurgia em caso de exposição ocular excessiva, mas isso no segundo momento. E a biópsia, se dúvida diagnóstica. Aqui, paciente com pseudotumor, também chamado de doença inflamatória orbital idiopática, e a tomo nos mostra essa opacificação orbital mal definida. Aqui. Dando seguimento aos nossos diagnósticos diferenciais, a fístula carótido-cavernosa, ela também pode cursar com proptose. O que acontece? É uma comunicação entre a veia oftálmica e o seio cavernoso. E ocorre a inversão do fluxo sanguíneo, tá? Ao invés de drenar, aquele sangue fica represado. E cursa com órbita aguda, uma proptose que é pulsátil, tem sopro, congestão venosa, glaucoma pós-trabecular. E os exames confirmatórios são a angiorressonância e a arteriografia. Para tratar esses pacientes com essa fístula carótido-cavernosa, é a embolização por radiointervenção. Aqui a gente vê paciente com essa fístula carótido-cavernosa de alto débito. E na segunda imagem ali, a terceira imagem, aliás, proptose e quemose em fístula carótido-cavernosa. Então, o próximo diagnóstico diferencial, granulomatose de Wegener, tá bem? Principalmente para aqueles, principalmente esse diagnóstico diferencial, essa patologia eu coloquei mais para a gente fixar, principalmente para vocês, não sei se alguém vai fazer a prova agora no final do ano, a Alice eu sei que vai, mas assim, gente, a gente precisa saber para acertar ali na prova da residência, tá? É uma granulomatose com poliangeite, isso a gente precisa saber, ó. Vasculite necrosante de pequenos e médios vasos, geralmente mais comum em homens, lembra? Wegener, homens, tá? E a tríade marcante, que é a granulomatose de via aérea superior, vasculite e glomerulonefrite. Isso, o quadro sistêmico. E a clínica ocular pode ser qualquer coisa. Proptose, esclerite, uveites. E, muito importante, o laboratório é o CEANCA, geralmente vai estar positivo.
O tratamento vai ser conjunto com o médico reumatologista, por meio de corticoide sistêmico, ciclofosfamida, tá? Então, pessoal, sobre os tumores orbitários da infância, também podem cursar com proptose, tanto benignos quanto malignos. O benigno mais comum é o angioma capilar e o maligno mais comum é o rabidomiossarcoma. Sobre o angioma capilar, que é o tumor benigno orbitário mais comum da infância, geralmente menininhas, bebezinhas do sexo feminino, com prematuridade, com baixo peso. E a clínica, como é que ocorre? É uma tumoração avermelhada, amolecida na pálpebra superior, tá? Localizada geralmente nasal superior. E essa proptose é apenas quando acomete estruturas orbitárias mais profundas, não é tão comum. O tratamento geralmente é expectante, por quê? Porque a maioria vai involuir espontaneamente. A gente só vai tratar e vai, enfim, fazer algo, cirurgia, enfim, para corrigir, se o tumor gerar alterações, seja estético, seja pitose, provocando uma pitose com consequente ambliopia, ou esteja causando estrabismo, aí a gente precisa fazer a retirada. Tem descrições também que se usa beta-bloqueador para tentar regredir nesses casos. Aqui, imagens do hemangioma capilar. Então, em pálpebra, como eu falei, superior nasal, provocando uma ptose nessa primeira imagem, ou seja, está trazendo prejuízo para essa criança. A ptose, ela vai ter privação sensorial, pode, no futuro, causar ambliopia, então a gente precisa agir, tá? Mas, geralmente, na maioria das vezes, involui sozinho. E o rabidomiossarcoma, que é o tumor primário da infância, mas o tumor primário maligno da órbita mais comum da infância. Geralmente, ele ocorre na primeira década de vida, no pacientes masculinos, e é uma massa de crescimento extremamente acelerada. Então, em questão, assim, de dias a poucos meses, ele já tem esse crescimento acelerado. Proptose aguda ou subaguda e geralmente indolor, com restrição da motilidade. O tratamento é cirurgia conservadora associada à quimioterapia. Quando acontece recidivas persistentes, a gente precisa fazer radioterapia e exenteração. Aqui a foto de um paciente com rabidomiossarcoma. Então, ali na imagem C, naquela ressonância magnética em T2, mostra grande massa retrobulbar com indentação do globo ocular e proptose. Olha só, a gente passa uma régua assim, nota essa diferença na altura do globo ocular. E os tumores orbitários do adulto. Lembrando, então, que temos os benignos, malignos e tumores epiteliais de glândula lacrimal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho do hemangioma cavernoso e tumores linfóides. O hemangioma cavernoso é o tumor orbitário benigno mais comum do adulto. Geralmente ocorre em mulheres de meia idade. Ele cursa com uma proptose lenta, indolor, não pulsátil e baixa de acuidade visual. Para a gente confirmar exames complementares que a gente geralmente solicita, ultrassonografia, tomografia e ressonância magnética. Como é que vai ser o tratamento, então? Naqueles casos que são pouco sintomáticos,
a gente vai observar e fazer exames de imagem seriados. Já naqueles pacientes que apresentam muitos sintomas, apresentam baixa da acuidade visual, a gente precisa fazer a exérese cirúrgica completa. Aqui um paciente, então, com um hemangioma cavernoso, tá? A gente nota essa proptose axial à direita e uma lesão oval retrobulbar bem circunscrita, associada, então, a essa proptose. Olha só, esse tumor ele é bem encapsulado e relativamente fácil a retirada, a remoção cirúrgica desse tumor. Nota-se que ele sai inteiro devido a essa cápsula. Por fim, nosso último diagnóstico diferencial que a gente vai conversar hoje são os tumores linfoproliferativos. Geralmente, são pacientes adultos, idosos, com crescimento insidioso, lento. A localização pode ser tanto na glândula lacrimal, órbita, e tecido linfóide conjuntival, tá? Bom, quando a gente vê um paciente, o que a gente vai fazer? A gente precisa biopsiar anatomopatológico. Além disso, solicitar imunohistoquímica sempre e pesquisar sistemicamente se há algum foco de doença linfoproliferativa, tá? O tratamento a gente vai se guiar. Se for uma doença localizada, apenas na órbita, na conjuntiva, a gente vai fazer radioterapia local. Já se é uma doença sistêmica, a gente vai fazer quimioterapia sistêmica e associar, se é necessário ou não, a radioterapia local. A primeira imagem, mais abaixo, temos essa massa avermelhada em fundo de saco superior por linfoma. E nessa imagem à direita, linfoma orbital, com comprometimento da órbita superior, que causa proptose e distopia inferior. Lembra que a gente conversou? Distopia, ó, que está inferiormente deslocado o globo ocular, ou seja, uma distopia. Em T1, o paciente mostra uma grande massa orbital de tecido mole e essa proptose. As referências, então, da série oftalmológica brasileira, órbita, sistema lacrimal e oculoplástica, e do Kansky. Certo, pessoal? Era isto. Vamos para